Eu estava com a chave do carro na mão, pronta para sair, quando minha irmã apareceu à porta da sala bufando como se tivesse corrido uma maratona, ou mais realisticamente, como se estivesse fugindo de um espelho. Preciso do seu carro, ela disparou, sem nem me cumprimentar. O meu é pequeno demais para 3 crianças. Não cabe todo mundo. Tirei o dedo do botão de travamento e a encarei. Bom dia, Marcela. Bom dia, boa tarde, boa noite, ela respondeu com impaciência. Mas você pode me emprestar ou não? Emprestar? Levantei uma sobrancelha. Você acabou de dizer eu preciso do seu carro como quem diz passa o sal. Você entendeu. O seu carro é grande, espaçoso, confortável. O meu é um forno de sardinha. E, convenhamos, você é solteira. Não tem filhos. Nem namorado. Nem cachorro. Nem paciência para esse tipo de conversa, respondi. Ela suspirou alto, daquele jeito dramático que parece até ensaiado. E, como no espetáculo de teatro amador, sua voz ficou mais alta. Isso é o cúmulo do egoísmo. A família inteira vive dizendo que você só pensa em você. Agora eu vejo que estavam certos. Espera aí, cruzei os braços. De onde saiu essa votação coletiva? Vocês se reúnem escondidos para falar mal de mim? Claro que não. Ela respondeu, como se estivesse ofendida. Só comentamos, quando dá. E como sempre, quando Marcela está no palco, ela puxa toda a plateia. Meia hora depois, meu celular já estava apitando com mensagens do grupo da família. A mais sutil dizia: Poxa, filha, custa ajudar a sua irmã num momento como esse? 3 crianças, Débora. 3. Outra vinha do meu pai. Você devia agradecer por ter um carro desse. Tanta gente a pé, minha filha. E a cereja do bolo veio da minha mãe. Seria tão bonito ver vocês unidas. Mas parece que você prefere ver a irmã passar sufoco. Que pena. Nem se deram ao trabalho de perguntar se eu estava precisando do carro, Soiler, eu estava. Nem se importaram com o fato de eu ter comprado o carro com o meu dinheiro, com o meu esforço, depois de anos andando de ônibus lotado. Nada disso importava. Bastava que eu fosse solteira, sem filhos, e automaticamente virava o almoxarifado da família. Claro, eu poderia ter apenas ignorado. Mas fiz melhor. Gravei um áudio pro grupo e disse, com a maior calma do mundo: Eu amo vocês. Mas o meu carro é meu. Ponto final. 5 segundos depois, minha mãe me ligou chorando. Marcela estava desolada, segundo ela. Disse que o banco traseiro do carro estava com a espuma rasgada, que uma das cadeirinhas balançava feito pêndulo e que a vida estava difícil demais. E no fundo, eu até compreendia. Mas, era eu quem devia pagar esse preço? Depois da ligação, sentei no sofá, fechei os olhos e respirei fundo. Na sala ao lado, minha irmã murmurava para o marido. Ela achava que eu não estava ouvindo, mas aprendi a prestar atenção em sussurros desde os tempos em que minha avó escondia doces no armário da cozinha. Se ela não vai dar, a gente dá um jeito de pegar. Meu olho se abriu devagar, como se meu cérebro precisasse de um tempo extra para digerir o que acabará de ouvir. Peguei o controle remoto, liguei a televisão, e fingi que não ouvi nada. Mas por dentro, alguma coisa me dizia que eles não iam deixar aquilo morrer ali. 2 dias depois, o impossível aconteceu. Eu acordei, tomei meu café, fui pegar a chave do carro e, nada. Nada no lugar da vaga. O carro tinha sumido. Primeiro, pensei que fosse pegadinha. Ou que talvez tivessem levado para lavar sem avisar. Liguei para Marcela. Ela atendeu no segundo toque. Oi? Você pegou meu carro? O quê? A voz dela veio dramática, de novo. Claro que não. Que absurdo. Desliguei. Liguei para a seguradora. E em seguida, para a polícia. Um policial chegou cerca de 1 hora depois, com um tablet na mão e cara de sono. Me pediu para confirmar modelo, placa, cor, ano. Fiz tudo certinho. Depois ele disse: Nós conseguimos uma imagem da câmera de segurança da rua. Quer ver?
Balancei a cabeça afirmativamente. Ele virou a tela. Eu o encarei. E congelei. Porque ali, em plena luz do dia, às 9h42 da manhã, aparecia o carro saindo da garagem, dirigido por alguém com uma barriga imensa. Não era difícil reconhecer. Aquela era a blusa florida preferida da Marcela. Ela dizia que dava sorte nos ultrassons. Sorte mesmo ela estava tentando era com a polícia. A senhora conhece a pessoa da imagem? Conheço. Minha voz estava mais seca do que eu esperava. É minha irmã. A mesma que pediu o carro 2 dias atrás e eu disse não. O policial fez um "ah" comprido, meio debochado. Depois, virou a tela de volta para ele, digitou algumas coisas e disse: Quer registrar boletim de ocorrência? Parei. Respirei. A resposta era óbvia, mas havia algo mais interessante me corroendo por dentro. Ainda não respondi. Antes disso, eu preciso fazer alguns ajustes. Naquela noite, Marcela voltou para casa com o carro estacionado na garagem, como se nada tivesse acontecido. Quando me viu sentada no sofá, mexendo no celular, fingiu um espanto digno de novela das 6. Ai, Débora! Nem vi que tinha pegado sua chave por engano. Grávida, né? A cabeça vai longe. A gasolina estava quase no fim. Coloquei só R$ 10. A gente se vê. Ela tentou passar direto. Marcela. Ela congelou com a mão na maçaneta da porta. Virou-se devagar. Sim? O carro foi roubado. Como assim? Ele está ali. A polícia veio aqui. As câmeras da rua captaram. E adivinha, você deu entrevista. Ela ficou pálida. Tá brincando? Claro. Porque policiais adoram brincar com casos de roubo, né? Faz parte do treinamento. Ela não soube o que dizer. E você vai denunciar? Levantei-me. Caminhei até ela. Ainda não decidi. Débora, eu sou sua irmã. Eu estava desesperada. Você estava desesperada por dirigir um carro que não era seu, mesmo depois de ouvir um não. E sabe o que é pior? Ela balançou a cabeça, muda. Nem foi o furto. Foi ver todo mundo me chamar de egoísta, como se eu fosse um monstro. Isso sim foi o que doeu. Ela baixou os olhos, como se fosse ensaiar algum remorso. Mas nada veio. E aquilo me confirmou tudo. Dorme com essa, Marcela. Porque amanhã, tudo muda. Na manhã seguinte, eu acordei cedo. Nem consegui dormir direito, para falar a verdade. Não era o carro. Não era nem a gasolina que Marcela jurou que colocou, o tanque estava tão seco quanto a empatia da minha família. Era a sensação de ter sido passada para trás com naturalidade. Eu estava sentada à mesa da cozinha, encarando uma fatia de pão como se ela tivesse culpa no cartório, quando o celular vibrou. Era uma notificação do grupo da família. O nome do grupo era Nós Sete e Deus. Ironia pouca bobagem. Cliquei sem pensar. A primeira mensagem era da minha mãe. Filhas devem se ajudar, não se denunciar. Isso é feio, Débora. Logo abaixo, meu pai. Se você fizer mesmo esse BO, não conte mais conosco. E para coroar a palhaçada, tia Marta, aquela que vive dizendo que oração resolve tudo, escreveu. Jesus não andava de carro, Débora. Ele andava a pé e não reclamava. Não sei o que me chocou mais. O argumento ou a certeza de que eles realmente acreditavam nisso. A gota final foi o áudio da Marcela. Dizia, em tom de vítima profissional. Eu sei que o que eu fiz não foi certo, mas vocês sabem como a gravidez mexe com a cabeça da gente. Eu só queria proteger meus filhos, não era por mal. Eu me arrependo tanto, mas minha irmã sempre teve o coração duro. Aquilo me fez rir. Em voz alta. Porque ela não estava arrependida. Estava encurralada. E ainda assim, tentava manipular a narrativa. Mas tudo bem. Queriam novela? Eu seria a roteirista. Levantei, fui até o quarto,
e abri meu caderno de capa vermelha, aquele onde eu anotava coisas importantes, tipo senhas de Wi-Fi, datas de vencimento de boletos, e planos de vingança familiar. Peguei uma caneta azul e escrevi no topo da página: lista de desconfortos leves, porém memoráveis. Item 1. Reformular o grupo da família. Saí do grupo. Criei outro, chamado Avisos Importantes, e adicionei apenas os essenciais: pai, mãe, Marcela, cunhado. E mandei a seguinte mensagem: boa tarde. Este grupo é temporário. Só estou aqui para avisar que meu carro agora está no nome de uma empresa de rastreamento, e qualquer novo uso indevido será rastreado e denunciado. Também, comunico que não farei mais parte de almoços em família enquanto continuar sendo tratada como depósito público. Atenciosamente, a egoísta com bom gosto automotivo. O silêncio foi absoluto. Tão absoluto que eu achei que o WhatsApp tivesse travado. Mas não. Eles só estavam engasgando com o próprio veneno. Naquela noite, eu sentei no sofá com uma taça de vinho. Sim, uma taça de vinho sozinha, com uma série daquelas que ninguém entende porque a protagonista ainda não explodiu o mundo em vez de aguentar tanta humilhação. Foi aí que algo inesperado aconteceu. Toque no interfone. Dona Débora? Tem um guincho aqui na porta. O quê? Guincho? Vieram buscar o carro. O tal modelo prata, final 09, placa KLC. Pode mandar embora. Não autorizei nada. Ele está com autorização da senhora Marcela. Disse que a senhora doou o carro. Desci. De pijama e chinelo, mas com a alma armada até os dentes. O rapaz do guincho me mostrou um papel. Era uma impressão fajuta, com minha assinatura falsificada de forma tão mal feita que parecia coisa de pré-escola. Moço, falei, firme, se você encostar nesse carro, vai sair daqui com viatura de escolta. Porque além de furto, vai ter cúmplice. O homem arregalou os olhos. Eu só sigo ordens. Então segue essa, dá meia volta e sai daqui antes que a próxima ordem venha da polícia. Ele foi embora mais rápido do que chegou. E eu subi devagar. Sorrindo. Porque Marcela estava escalando. E isso era ótimo. Quanto mais alto ela subisse, mais estrondosa seria a queda. 2 dias depois, chegou a intimação da delegacia. O boletim de ocorrência que eu não tinha feito? Pois é. O policial que atendeu o chamado fez por conta própria, ao ver as imagens da câmera. Ao chegar lá, com os vídeos e prints em mãos, tudo ficou ainda mais interessante. Quer registrar queixa formal contra sua irmã? Perguntou o escrivão. Ainda não. Tem certeza? Temos provas, temos imagens, e sinceramente, isso não é coisa de família. Isso é crime. Eu sei. Mas eu prefiro ver se ela cava o buraco mais fundo sozinha. O homem riu. A senhora é paciente. Eu sou meticulosa. Assinei o que precisava, deixei cópias dos vídeos com eles e fui embora. Porque havia uma parte que ninguém sabia. Eu tinha câmera dentro da garagem. E ela não só tinha pego o carro. Ela tinha revirado meu porta-luvas, minha mala de academia, e até mexido nos CDs antigos. Sim, eu sou dessas. E isso tornava o caso ainda mais saboroso. À noite, a ligação veio. Não era da Marcela, nem da minha mãe. Era do marido da Marcela. Débora? Oi, Rafael. Aconteceu alguma coisa? Sim. A Marcela está chorando desde ontem. Você vai mesmo seguir com isso? Com o quê? Com essa coisa da polícia, do carro, você não pode só esquecer? Claro. Assim como ela esqueceu que me chamou de egoísta e depois me furtou? Não foi furto. Foi um erro de comunicação. E gravidez mexe com a cabeça, você sabe. Engraçado. Porque eu não sabia que gravidez vinha com desbloqueio de garagem e falsificação de assinatura. Silêncio. A gente pode conversar, Débora? Só nós dois. Sem alarde. Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Quando ela te pediu para dirigir meu carro, você sabia que ela ia pegar escondido?
Eu sabia? Eu não achei que fosse tão sério. Pois é. Nem eu. Mas agora é. Desliguei. E fui direto para o computador. Acessar as imagens. Organizar os horários. Fazer uma linha do tempo. Como quem constrói um quebra-cabeça. Porque agora, não era mais só pelo carro. Era pelo respeito. E no fundo, uma parte de mim queria ver cada um deles morder a língua. Mas calma. Isso era só o segundo ato. Na próxima manhã, minha mãe me ligou. Atendi com a calma de quem já sabe o script. Filha, podemos conversar? Podemos. Marcela está com a pressão alta. A médica pediu repouso absoluto. Você não quer deixar isso pra lá? Não, mãe. O que a médica deveria ter pedido era decência absoluta. Porque a falta de vergonha é que causou essa pressão aí. Não fala assim. Ela está grávida. Eu sei. Está grávida, e também estava dirigindo um carro que não era dela, com documentos falsificados, e agora quer bancar a mártir? É só um carro, Débora. Não, mãe. Não é só um carro. É meu carro. E mais do que isso, é o limite que vocês forçaram a ignorar por anos. Só que agora, acabou. Então você vai deixar a própria irmã ser processada? Ela se processou sozinha quando escolheu me enganar. E eu? Eu só estou assistindo. Desliguei. E pela primeira vez, em muitos anos, eu me senti leve. Porque quando a máscara cai, não tem volta. A verdade é que minha família sempre teve um talento especial para criar reuniões que pareciam saídas de uma peça de teatro, só que escrita por um roteirista com sérios problemas emocionais. E como todo bom espetáculo, tinha seu cenário preferido, a sala da casa da minha mãe, com a mesa de centro milimetricamente arranhada por brinquedos, um sofá marrom herdado de uma tia falecida e um cheiro de pipoca velha que ninguém conseguia explicar. Naquela semana, fui convocada para conversar com todos. Era a forma polida deles dizerem: vem aqui pra gente te pressionar até você ceder com um sorriso no rosto. Eu sabia o que me esperava. Mas aceitei. Porque dessa vez, eu estava armada. Cheguei pontualmente às 18 horas. Na sala, minha mãe estava sentada com aquele olhar maternal misturado com julgamento, como quem diz: eu te pari, mas tô considerando me arrepender. Meu pai, ao lado, com os braços cruzados. Marcela deitada no sofá com uma almofada nas costas, uma mão na barriga e a outra segurando um copo de suco com gelo, como se estivesse no spa da chantagem emocional. Que bom que você veio, minha mãe disse, com uma voz doce demais para quem passou os últimos dias me chamando de desalmada. Vamos direto ao ponto, falei, sentando. O que vocês querem? Paz, meu pai respondeu. Harmonia. E meu carro, Marcela acrescentou baixinho, como se a voz fraca apagasse a cara de pau. Perdão? Franzi a testa. Nada, esquece, ela respondeu rápido, sorrindo como se fosse a vítima da novela das 8. Minha mãe pigarreou e começou. Olha, filha, o que aconteceu foi feio, mas precisamos seguir em frente. Somos uma família. E você está levando isso longe demais. Está expondo sua irmã. Está expondo todos nós. Eu? Perguntei, inclinando o corpo para frente. Quem pegou um carro sem autorização fui eu. Já falamos disso, disse meu pai, com aquele tom de voz que parece ameaça disfarçada de conselho. Vamos esquecer o erro da sua irmã. Não é um erro. É um crime, retruquei. Filha, minha mãe suplicou. Vocês querem que eu apague o que aconteceu como se fosse um risco de lápis, interrompi. Mas querem que eu mantenha eternamente a culpa de ter dito a não a um pedido absurdo. Você não precisava ser tão dura, sussurrou Marcela, mexendo no copo. Foi então que tirei da bolsa um pequeno pendrive. Eles me olharam como se eu tivesse puxado um revólver. Já que estamos reunidos para falar de verdades, acho justo que todo mundo veja os fatos com os próprios olhos. Levantei e caminhei até a televisão da sala, conectando o aparelho à porta USB. O vídeo começou imediatamente, porque eu já havia deixado configurado, câmera da garagem,
imagem nítida, Marcela entrando no carro sorrateiramente, dirigindo com um olhar focado de quem sabia exatamente o que estava fazendo. A cereja do bolo. Ela rindo, abrindo meu porta-luvas, pegando meu óculos de sol e usando. Silêncio total. A cada segundo de vídeo, o silêncio ficava mais denso. Minha mãe pigarreou. Meu pai coçou o queixo. E Marcela, bem, ela apenas afundou no sofá como quem desejava virar parte da estampa. Quando o vídeo acabou, me virei e perguntei: Alguém quer comentar? Filha, por favor, disse minha mãe, visivelmente tentando manter a pose. Você expor sua irmã grávida assim? Expôs a si mesma. E só para constar, acrescentei, virando o rosto para Marcela, minha advogada também tem uma cópia. E a delegacia. Caso algo aconteça ao meu carro de novo. Marcela tentou argumentar, mas gaguejou no meio da frase. O marido dela, Rafael, que até então estava quieto no corredor, apareceu e disse: Acho que a gente devia ir embora, Marcela. Ir embora? Minha mãe se levantou. Rafael, você vai deixar sua esposa levar esse tipo de humilhação? Humilhação. Ele respondeu, finalmente. Dona Clarice, ela mentiu para mim também. Disse que você tinha autorizado o uso do carro. Disse que ia conversar com a irmã. Disse que tinha permissão para usar. Marcela arregalou os olhos. Meu pai levantou-se de súbito. Vocês estão todos ficando loucos. É só um carro. Eu respirei fundo. Não é sobre o carro. É sobre a falta de respeito. Sobre o padrão de vocês acharem que eu sou menos por não ter filhos, por não ter marido, por não ter dado netos. Como se minha utilidade na família dependesse disso. Ninguém respondeu. Então completei. Mas adivinhem? Eu parei de aceitar esse papel. A partir de agora, ninguém mais vai dirigir minha vida nem meu carro. Naquela noite, Marcela me mandou 30 mensagens. Começou com desculpa, passou por você vai mesmo fazer isso com sua irmã, e terminou com você é pior do que eu imaginava. A ironia foi deliciosa. Mas o melhor ainda estava por vir. 2 dias depois, o vídeo vazou. Vazou não, digamos que escorregou por e-mail para 2 tias fofoqueiras que adoram espalhar qualquer coisa mais quente do que chamorno. Em menos de 6 horas, a família inteira já tinha assistido ao vídeo. Em uma semana, chegou até ao grupo do trabalho da Marcela. Fui chamada de cruel, calculista, fria. Eficiente, respondi, ao espelho. E aí veio o revés final. Marcela tentou me processar por difamação. Sim. A mesma pessoa que furtou, usou e ainda falsificou a assinatura, me levou à justiça dizendo que eu manchara a imagem dela diante da sociedade. Mas ela esqueceu de um detalhe, eu já tinha entrado com o processo antes. Quando seu advogado apareceu na audiência, ficou branco ao descobrir que ela estava sendo investigada por furto qualificado e falsidade ideológica. O processo dela contra mim foi arquivado antes mesmo de começar. E quanto ao meu? Bem, o juiz olhou para as imagens, leu os relatórios, e disse: Dona Marcela, sua irmã tem razão. E paciência de monja. Saí da audiência de cabeça erguida, com uma cópia do parecer nas mãos e um novo toque de alerta no sistema do carro. A primeira coisa que fiz foi atualizar o nome do Bluetooth. Carro da egoísta, e feliz assim, ponto. No fim daquela semana, um novo grupo de WhatsApp surgiu. Nome: Família Sem Julgamentos. Desta vez, fui eu quem criou. E coloquei apenas quem havia me pedido desculpas. Tinha 3 pessoas. Contando comigo. Eu achava que a saga do carro tinha finalmente chegado ao fim. Mas subestimei 2 fatores, o ego da minha irmã e a incapacidade da minha mãe de perder o controle da narrativa. Na semana seguinte à audiência, a calmaria reinava. Ninguém me mandava mensagens, ninguém me mencionava em grupo algum. Era como se eu tivesse sido oficialmente excluída da confraria Duzan que tem filhos e, por isso, são superiores. E sabe o que é mais curioso? Era maravilhoso. A paz de não ser chamada para carregar sacolas, buscar criança em escola, ou emprestar dinheiro só até o fim do mês era de um prazer quase erótico. Mas, claro,
Marcela não se aguentaria muito tempo. Ela precisava desesperadamente virar o jogo, mostrar para o mundo que ela era vítima. E decidiu fazer isso da forma mais tosca e espetaculosa possível, um churrasco de reconciliação familiar. Recebi o convite num sábado de manhã. Estava escrito em letras rosa-choque. Vamos deixar o passado para trás e brindar a união que nos faz tão especiais. Família é tudo. Quase engasguei no café. União? Brindar? Família? Era tão artificial que dava para sentir o gosto de chantilly vencido na leitura. Mas aceitei. Porque se tem algo que aprendi com essa história toda é, quem não controla a narrativa, vira figurante no próprio enredo. E eu já tinha ficado calada demais. Cheguei ao tal churrasco no domingo, usando meu vestido preto preferido, aquele que sempre confundem com roupa de advogada ou viúva rica. O olhar da minha mãe quando me viu foi uma mistura de pavor e tentativa forçada de simpatia. Débora. Que bom que veio, filha. Disse ela, com um sorriso mais esticado que filme ruim. Vim só pelo cheiro da carne, respondi. E pela curiosidade. Vocês me intrigam. Logo percebi o plano, Marcela estava no centro de tudo. Literalmente. Sentada como uma rainha num trono de plástico branco, com almofadas ao redor e uma mesa de docinhos temáticos escritos A Família é Amor. Tudo de extremo mau gosto, como se fosse patrocinado por um reality show de fim de carreira. O pior foi quando anunciaram, com microfone e tudo. Pessoal. Agora vamos assistir a um vídeo preparado pela Marcela, com imagens de momentos familiares e uma mensagem de perdão. Eu gelei. Vídeo? Perdão? Sentei numa cadeira ao fundo e cruzei os braços. A tela do projetor foi armada com lençol branco. A família toda sentou, como quem se preparava para um culto. A luz foi apagada, e o vídeo começou. Primeira imagem, Marcela criança, sendo abraçada pela minha mãe. Legenda, Laços Eternos. Depois, Marcela grávida do primeiro filho, com todos em volta rindo e chorando. Mais adiante, Marcela segurando o segundo filho. A legenda dizia, a mulher que nunca parou de lutar. Eu rolei os olhos com tanta força que quase vi meu cérebro por dentro. E então veio o clímax. Câmera tremida. Marcela chorando de forma visivelmente forçada, sentada na mesma poltrona do vídeo da garagem. Eu só queria que a minha irmã me entendesse. Eu estava cansada. Grávida. Com 2 filhos e o terceiro a caminho. Tudo o que eu fiz por amor. Não foi certo, eu sei. Mas, será que ninguém enxerga o quanto eu tentei? Fechei os olhos. Respirei fundo. Quando abri, a luz ainda estava apagada, mas eu sabia que todos me olhavam, mesmo na penumbra. Assim que o vídeo acabou, começaram os cochichos. Coitada. Ela realmente sofreu. A Débora é tão seca, né? Levantei-me. Caminhei até o meio da sala. Peguei o microfone da mão da prima Amanda, que parecia querer fundir-se à parede de vergonha alheia. Posso falar? Silêncio. Sinal de que o espetáculo tinha novo protagonista. Obrigada, Marcela, por esse vídeo. Sério. Você conseguiu se emocionar com você mesma, o que é um talento raro. Mas se me permitem, gostaria de mostrar um outro vídeo. Um curtinho. Dura menos de 20 segundos. Peguei o celular, conectei ao Bluetooth da caixa de som, sim, eu havia me preparado e dei play. A voz de Marcela, nítida. Se ela não vai dar, a gente dá um jeito de pegar. O salão caiu num silêncio profundo. Isso foi gravado 2 dias antes de o carro ser pegado por engano. E essa, meus caros, é a Marcela quando não sabe que está sendo ouvida. Olhei para ela. Seu rosto alternava entre pânico e indignação performática. Você me gravou? Ela gritou, erguendo-se. Sim. E antes que diga que foi ilegal, não foi? Estamos na mesma casa, você estava conversando em volume audível, e eu estava a menos de 2 metros. Quer mais detalhes? Pode procurar no Google. Mas o que importa mesmo é o que você disse. Minha mãe levantou. Meu pai ficou pálido.
E os docinhos da mesa caíram no chão com o esbarrão de alguém que tentava sair de fininho. Eu fui acusada de egoísmo por não ceder meu carro. Fui chamada de fria, desalmada e ingrata. Mas nunca, em momento algum, invadi o espaço de ninguém. Nunca peguei o que não era meu. E nunca fiz um vídeo para manipular sentimentos. Apontei para o projetor ainda ligado, com a imagem congelada da lágrima de crocodilo da Marcela. Perdão é uma coisa linda. Mas para existir de verdade, precisa de arrependimento, e não de roteiro ensaiado. Devolvi o microfone. Peguei uma coxinha da bandeja mais próxima, dei uma mordida e fui embora. A imagem final que tive foi de Marcela sentada novamente, sozinha. O Antronon desmontado. O som da festa desaparecendo atrás de mim. 2 dias depois, começaram os pedidos de desculpas. Minha prima Carol me mandou um áudio dizendo que ficou chocada com tudo e que nunca mais julgaria ninguém só por ser solteira e sem filhos. Minha mãe mandou flores. Com um cartão escrito família é difícil, mas amor é maior. Ignorei. Marcela mandou um emoji de carinha triste. Sim. Só isso. Rafael, por outro lado, foi mais direto. Me procurou, pediu desculpas sinceras, disse que estava repensando tudo. Inclusive o casamento. E olha, parte de mim teve pena. Mas a outra parte, a mais cansada, mais calejada, mais forte, respondeu com firmeza. Eu não sou terapeuta. Nem juíza. Só sou alguém que aprendeu a se defender depois de ser esfaqueada com palavras por tempo demais. Na semana seguinte, vendi meu carro. O mesmo carro que foi alvo de tanta polêmica. Comprei outro. Um conversível, vermelho, com bancos de couro e mais moderno. Quando o entregador chegou, ele riu. Sabe que esse carro tá sendo chamado nas redes de o carro da irmã egoísta? Pois agora é o carro da irmã livre. Era estranho caminhar pela rua com a cabeça erguida e o coração leve. Não por arrogância, mas por libertação. Por anos, a imagem que minha família construiu de mim era a da peça fora do encaixe, a que não fez tudo certo, a que não seguiu o script da boa filha, casar, ter filhos, abrir mão de si. Só que pela primeira vez, eu não tentava mais me encaixar. Eu apenas existia, com liberdade. E, veja bem, liberdade tem um barulho especial. No meu caso, era o ronco suave do novo motor do meu conversível vermelho, que agora chamavam, nos bastidores familiares, de uma afronta sobre rodas. Confesso que adorei o apelido. A cidade parecia mais bonita sob o céu aberto enquanto eu dirigia pelas ruas, o cabelo ao vento, o som ligado num desanimado. Às vezes, parava no semáforo e notava olhares curiosos. Não era o carro. Era a mulher ao volante. Solteira. Sem filhos. E com um sorriso de quem dorme tranquila, pensei. Mas como nem tudo pode ser perfeito por tempo demais, numa terça-feira qualquer, recebi uma mensagem inesperada. Era da minha mãe. Oi, filha. Podemos conversar? Só nós duas. Só nós duas me deixou curiosa. Aceitei. E 1 hora depois, estávamos sentadas na varanda da casa dela, tomando chá de camomila como se nada tivesse acontecido. Você está bem? Ela perguntou, tentando soar neutra. Estou. Melhor que em anos, para falar a verdade. Imagino. A cidade inteira viu o vídeo. Dei um leve sorriso. Sem orgulho. Apenas satisfação. Não fui eu quem espalhou. Mas também não impedi. Minha mãe abaixou os olhos. Você sempre foi diferente, Débora. Traduz, eu nunca fui a filha que vocês sonharam. Não. Ela me olhou. Mas talvez tenha sido a filha que mais precisou lutar para ser ouvida. Aquilo me pegou de surpresa. Mas logo entendi que não era um pedido de desculpas. Era uma constatação. Fria. E estranhamente tardia. E Marcela? Perguntei. Está abatida. Disse que está sendo julgada. Que perdeu algumas amizades. Que ninguém mais quer dividir carona com ela. Ironia? Um pouco. Ela sorriu.
Ficamos em silêncio por alguns segundos. Até que minha mãe soltou: "Você vai esquecer tudo isso, né? Vai deixar pra lá?" A pergunta era sutil, mas a intenção, a mesma de sempre. Recolher o estrago, varrer a sujeira, seguir como se nada tivesse acontecido. Não. Eu não vou esquecer. Mas também não vou guardar mágoa. Ela pareceu aliviada. Então tudo volta ao normal? Sorri. Me levantei, peguei minha bolsa, e respondi com firmeza: "Não. Porque agora o meu normal mudou. Eu não vou mais me calar, nem aceitar menos do que mereço só para manter as aparências. Não sou má por me proteger. Não sou egoísta por dizer não. E se vocês ainda acham isso, problema de vocês." Dei um beijo na testa dela e fui embora. Sem drama. Sem discurso final. Sem olhar para trás. No caminho de volta, parei num sinal e vi uma mulher empurrando um carrinho de bebê com 3 crianças penduradas nos braços. Ela parecia exausta. Pensei por um instante na minha irmã. Em como ela mergulhou de cabeça num papel que ela mesma quis, mas depois quis cobrar de mim. E percebi: o problema nunca foi eu ser solteira. O problema é que eu nunca precisei de ninguém para ter valor. E isso incomoda. Minha família sempre usou a maternidade e o casamento como uma régua para medir dignidade. E como eu não entrava na equação, tentaram me encolher. Mas agora, eu me expandi. E eles, que arranjem uma nova equação. Semanas depois, aconteceu algo que me fez gargalhar no meio da tarde. Marcela postou uma foto no Instagram com a seguinte legenda: "Recomeçando com leveza. Agora só confio em Deus e no Uber." Milhares de curtidas. Comentários solidários. Emojis de coração partido. Mas uma coisa era certa: ela não estava mais no volante. Nem da vida dos outros. E quanto a mim? Bem, reformei meu apartamento. Adotei um gato que, sim, dorme em cima da cama como rei. Comecei a viajar sozinha. Descobri que jantar sozinha num restaurante chique, com um bom vinho e um livro, é mais prazeroso do que aguentar conversas vazias com quem só te vê como utilidade. As pessoas olham e ainda perguntam: "Como você aguenta viver sozinha?" E eu sorrio e respondo: "Eu não aguento. Eu desfruto." Hoje, ao encerrar este capítulo da minha vida, só me resta dizer: se um dia você for chamada de egoísta por proteger o que é seu, sorria. Provavelmente, está cercada de pessoas que só sabem amar o que podem usar. E quando tentarem te encolher para caber num papel que nunca te serviu, compre um conversível vermelho. O vento no rosto te lembrará que ser livre assusta quem só sabe viver em jaulas. E a vista é maravilhosa. Fim.